não acredito que eu estou há 5 meses sem postar um vídeo aqui nesse canal. Eu confesso que eu senti saudades de fazer isso, mas esse semestre foi um semestre bem assim intenso, cheio de coisas para fazer, reta final da faculdade, estágio. Eu ficava muito cansada porque eu estava fazendo faculdade de manhã e à noite, durante o dia eu fazia estágio e às vezes eu chegava em casa só ia dormir 2, 3 horas da manhã estudando, mas consegui, venci. Eu estou aqui para poder partilhar com vocês um arquétipo que me ajudou ao longo dessa jornada, que é o arquétipo do sábio. Então, se você gosta muito sobre arquétipos e quer entender um pouco mais como que esse universo funciona, continua aqui comigo que hoje nós vamos falar sobre um arquétipo maravilhoso. Seja muito bem-vindo ao Coração Desperto. Meu nome é Eliane Santos e eu estou aqui hoje para poder compartilhar com vocês fofoquices. Tem um vídeo aqui no canal do arquétipo do mago, que é um arquétipo assim que maravilhoso. Dá uma olhada também aqui nos cards que vai ter os arquétipos que eu já utilizei. Antes de falar sobre o arquétipo do sábio, eu vou contar aqui um contexto para vocês do porquê que eu decidi usar esse arquétipo. Estava na reta final da faculdade e o TCC estava me deixando com ansiedade. Então, sempre que alguém falava, sempre que estava começando a se aproximar da data, quando começaram a falar de banca, de professores, quando começou esse rolê todo, quando os professores mencionavam sobre, o meu coração já disparava, eu já entrava numa ansiedade. Não era bem uma crise profunda de ansiedade, mas eu já ficava ali em alerta, sabe? Com medo. E aquilo começou a me incomodar, porque quando eu comecei a sentar para poder desenvolver os slides da apresentação, sempre vinha aquela ansiedade maluca dentro de mim. Era um gatilho falar sobre TCC. Só de escutar um colega falando, eu já começava a entrar em parafusos. E eu falei, cara, isso não tá normal. E por mais que eu fizesse meditação e tudo mais, permanecesse tranquila, mas tinha esse gatilho, sabe? Eu falei, cara, o que eu posso fazer? Porque a gente tem conhecimento e a gente precisa colocar os nossos conhecimentos em prática. E aí me veio assim na cabeça, por que não utilizar um arquétipo? Eu falei, cara, vou colocar um arquétipo para rodar. Eu já estava no arquétipo da coruja, mas já fazia muito tempo que eu estava nesse arquétipo e meio que já estava ali acostumado com ele. Então nem sei mais para onde que estava esse arquétipo, sabe? Eu só sei que o arquétipo da coruja é muito bom para estudar e meio que ele estava desempenhando bem esse papel. Eu não estava ficando cansada porque eu precisava estudar muito. Vou colocar o arquétipo do sábio. Já sabia como é que ele funcionava, porque meio que eu já tô dentro desse arquétipo, mas assim, eu precisava dar uma acordada nele, né? Vou falar pra vocês que a primeira coisa que eu senti no primeiro dia que eu coloquei esse arquétipo pra rodar foi a ansiedade. Passou. Eu sentava para poder fazer os slides, sentava para poder ler o meu artigo que eu tinha feito e eu não sentia qualquer ansiedade. E só de eu imaginar que eu estaria ali para poder apresentar, eu não sentia nada. Ficou muito calmo dentro de mim. Gente, é sério. Quem não vive a experiência diz que isso é loucura, que é balela, que não funciona, que blá 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 blá, que é o que eu sempre escuto. Mas com o arquétipo é assim, você precisa colocar em prática, faça suas experiências que você vai ver que funciona. Eu sou sempre muito sincera nas coisas que eu trago, eu nunca gosto de falar de arquétipo aqui sem antes trazer a minha experiência, porque eu acho que a nossa experiência é muito válido. É claro que às vezes o que vai acontecer com você nem sempre vai ser a mesma coisa que vai acontecer comigo, ou vice-versa, mas é interessante, eu gosto disso. E a primeira coisa que aconteceu foi isso. Na hora eu fiquei maravilhada. Eu falei, cara, isso é muito poderoso. É muito poderoso. E vocês não têm noção do quanto eu fiquei mais centrada. O quanto que eu fiquei mais voltada e de uma forma muito tranquila. Dentro desse contexto, aconteceram algumas coisas, além do centramento, além da calma. Eu consegui mais me posicionar,
Eu acho que eu nunca falei aqui, eu não sei se tem algum vídeo falando sobre isso, mas eu tenho um certo pânico para apresentar. Toda vez que eu ia apresentar era um tormento e foi a primeira vez na minha vida que eu fiz uma apresentação em que eu não me bati, o corpo da gente ficou batendo igual uma batedeira. Se você é como eu, você vai entender o que eu tô falando. Quando a gente tá diante de públicos e a gente vai falar, o corpo inteiro começa a bater. E sem contar a secura na garganta, sem contar que a voz começa a falhar. E às vezes as vistas escurecem, parece que eu vou desmaiar. Já aconteceu isso várias vezes. Das vistas escurecer e aí eu respirando fundo, porque assim, com o passar do tempo a gente vai aprendendo, né? A gente encontra mecanismos e a gente vai colocando esses mecanismos ali para funcionar. Então a gente vai respirando fundo e você passa mal ali na frente de 40 pessoas, né? Que é a quantidade de pessoas que tinha na minha turma, e ninguém sabe o que está acontecendo com você. Os colegas mais próximos sabem que tem esse negócio. Todo mundo sempre fala muito assim, nossa, Eliane, mas como você fala muito bem. Só que ninguém sabe como é que tá ali dentro, né, de mim, quase morrendo. O arquétipo do sábio é o arquétipo do conhecedor, do buscador da ciência, do buscador do conhecimento, do autoconhecimento. Ele quer explorar o mundo, ele quer saber como o mundo funciona, ele quer também fazer suas próprias descobertas. E o sábio, ele, quando ele aprende, quando ele se descobre, quando ele sabe quem é ele está muito centrado nele mesmo. Ele tem uma calma tão grande, uma sabedoria tão grande, que ele se sente um com o universo. E eu trouxe para vocês aqui a representação do eremita, que ele casa muito bem com o sábio. O eremita, o mago, o sábio, figuras assim, representa muito o professor, o filósofo. Um símbolo que ativa muito esse arquétipo dentro da gente é o cajado. Olha, tá vendo? O sábio sempre vai estar com um cajado ou um livro na mão. E o eremita, ele carrega aqui essa lâmpada. E ela representa que ele ilumina seu próprio caminho. O sábio é aquele que, quando ele está diante de um dilema muito profundo, ele nunca vai buscar outra pessoa para se aconselhar, porque ele sabe que ele consegue fazer isso sozinho. Ele gosta de viver na solitude dele, ele gosta de viver nos livros dele, ele sempre busca. É o buscador do conhecimento. Que diabo que é esses arquétipos, Eliane? E eu trago os arquétipos por um olhar de Jung, que foi ele que trouxe esse conceito, e ele diz que arquétipos são estruturas universais que moldam nossas emoções, o nosso comportamento, a nossa psique. Está presente ali dentro do inconsciente coletivo e todos nós estamos dentro dessa vibração aí em vários contextos. Estão muito presentes nas histórias, nos mitos. Se a gente for parar para contar várias histórias e mitos, a gente sempre vai encontrar o modelo de arquétipos. E eles estão em nós. Para que a gente possa entender um pouco mais, é bom a gente viver e ter consciência de qual arquétipo vibrando dentro da gente. Eles são forças que habitam dentro de nós. E isso é poderoso se a gente tiver a intenção certa e a gente utilizar isso para que a gente possa ainda mais se desenvolver. Estar dentro dessa energia faz com que a gente se reconheça e se conheça um pouco mais. O arquétipo do sábio, ele é a busca pela verdade. Ele está muito voltado à racionalidade, à razão, ao estudo. E ele, no lado luz, ele vai representar uma curiosidade pela vida, questionamento, vai buscar estar junto com a sabedoria, com o conhecimento profundo. Mas quando ele cai para o lado sombra, ele já vai desenvolver aí uma arrogância, recolhimento excessivo, ele vai querer ficar cada vez mais sozinho, vai buscar racionalizar tudo como fuga,
no lado sombra. Pode ser também que ele se volte apenas para a teoria e não coloque todo o seu conhecimento em prática. Pode também se tornar um grande perfeccionista. Uma coisa que eu percebi ao utilizar esse arquétipo é que eu já sou uma pessoa meio assim, não gosto muito de sair. Eu gosto mais de ficar no meu cantinho, eu gosto mais de ficar em casa. E durante esse processo eu senti que eu queria ficar mais recolhida, ainda mais, né? Então quando eu recebia convites para poder sair, eu saía. Mas porque eu sei que eu, Eliane, preciso disso, eu preciso estar nesse movimento de ir. Aqui dentro eu queria ficar recolhido, sabe? E foi a época que eu mais li. Se eu não me engano, eu apresentei o TCC na semana passada, eu acho que tem... Essa semana completa 3 semanas que eu tô rodando esse arquétipo. Eu senti que até na capacidade de leitura, a minha concentração tá até melhor. Graças a Deus eu dei uma pause de artigo, de livro científico, de tudo que é voltado para psicologia, para voltar para as minhas leituras, né? Que eu gosto de estudar algumas coisas ali que são mais particulares minhas, que não tem a ver com a psicologia. E eu vou falar pra vocês que tem sido uma delícia, sabe? Esse movimento. E que tem sido bom sentir essa energia fluindo dentro de mim. Porque as pessoas que andam comigo, que estão comigo ao meu redor, sempre falam sobre a questão da sabedoria, né? Eu fico lisonjeada, apesar de não sentir que eu realmente seja uma pessoa sábia, porque eu sei das minhas, né? Mas eu entendo como que funciona isso para as pessoas, né? E é porque sempre alguém vem pedir um conselho, alguém sempre vem pedir uma palavra, e eu percebo que esse arquétipo, ele tá muito na minha vida, ele já está meio ali. Só que às vezes a gente precisa dar uma ativada, né? A gente precisa... É como se essa força já tá aqui dentro de mim, tá dentro de você também. Engana-se quem diga, não, eu nunca vou ser igual ao sábio. Não, sim, essa força, ela é uma força primordial, que ela está no inconsciente coletivo e que todos nós podemos acessar, e ela está em você. Então, se você tem interesse, tá com dificuldade nos seus estudos, tem interesse em acalmar a sua cabeça, tá com muitas, sabe, os pensamentos tá bem ruim, eu aconselho demais usar esse arquétipo, principalmente para acalmar aqui. Cortou assim com a ansiedade demais, e toda vez que vinha essa coisa da ansiedade, eu olhava para a figura. Não foi essa que eu usei, eu vou deixar aqui na tela para vocês a figura que eu utilizei. Eu olhava para ela, eu deixei na tela do meu celular, e eu olhava para ela, respirava 1, 2 vezes, 1, 3 vezes, e aquilo ia me acalmando, e eu ia imaginando que eu era o sábio, que eu estava naquela roupagem de sábio segurando o livro, e eu ia me acalmando. E foi assim que eu fui conseguindo lidar. Graças a Deus passei no meu TCC, não fiquei batendo lá igual uma batedeira, fiquei nervosa um pouco lá, sim, por conta do avaliador que começou a fazer um movimento que meio que me deixou nervosa. Mas aí depois eu respirei fundo e parei de prestar atenção nele, parei de olhar para ele, e aí eu consegui seguir. E foi mil maravilhas. Então, se você quiser usar esse arquétipo para poder estudar, para poder coisas da faculdade, inclusive para questões profissionais, como posicionamento profissional também, eu super recomendo. Às vezes você está diante de uma equipe em que você precisa liderar essa equipe, e pode ser que o arquétipo do sábio te ajude a tomar boas decisões. Tava com saudade de vocês. Eu gostaria muito de saber se você já utilizou esse arquétipo. Me conta aqui nos comentários que eu vou gostar de saber. Um grande beijo e até o próximo vídeo.